aí, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Sou o professor André Barbalho, professor de História, e a habilidade que eu vou ver com vocês hoje é analisar os impactos da Revolução Industrial nas relações de trabalho, na produção e circulação de povos, produtos e culturas. Não assustem com esses vários termos. Vamos por partes. Revolução Industrial, revolução. O que será que essa palavra diz? Será que tem a ver com uma mudança radical na sociedade? Uma mudança muito grande? Indústria, industrial. Será que tem a ver quando o ser humano começou a trabalhar nas indústrias? Será que eles começaram a trabalhar mais? Será que eles sempre moraram na cidade? Será que eles tiveram que sair do campo? Como será que aconteceu isso? Será que gerou muitas consequências? Tudo isso vou ver com vocês, respondo para vocês agora. Pessoal, primeiro vamos nos situar no tempo. Século XVIII, Inglaterra, coração da Revolução Industrial. O que havia acontecido pouco tempo antes? Ocorreu, pessoal, a Revolução Gloriosa. Foi um momento que, quando tinha um rei de poder absoluto, ele deixou de mandar com poder absoluto. Começou a ter um parlamento, que a maioria do parlamento eram burgueses. O que é isso? São os comerciantes. Ou seja, na Inglaterra, quem começou a mandar de fato, que tinha poder econômico e consequentemente ter poder político, eram os comerciantes, os burgueses. Então, eles começaram a fazer uma estrutura de país para eles ganharem mais o quê? Mais dinheiro. Começaram a organizar o país para fomentar as indústrias, para fazer produção em escala, grande produção, para sempre ganhar mais dinheiro. Pessoal, camponeses, eles tinham posse da casa deles, eles tinham acesso à produção de alimentos que eles faziam na agricultura, ou seja, eles tinham teto, eles tinham alimentos. Como espontaneamente eles saíram do campo para irem para a cidade trabalhar nas indústrias? Porque essa lógica, peraí, será que eu ir para lá, para a cidade, se eu não tiver emprego garantido, eu não vou ter alimento, eu não vou conseguir pagar o aluguel, e se eu for demitido? Espontaneamente, vocês acham que o camponês escolheu isso? Não, isso não ocorreu. Eles foram forçados a irem para a cidade. Por que forçados? Como eu falei, os burgueses começaram com poder econômico, ter poder político. Eles fizeram, pessoal, a lei dos cercamentos. O que é isso? Cercaram as terras que os camponeses moravam e simplesmente expulsou eles. Eles tiveram que ir para a cidade, se aventurar nos empregos, para quem sabe conseguir dinheiro ou não, para ter acesso a alimento, até acesso a teto. Ou seja, os burgueses ganharam duas vezes, porque conseguiram mão de obra e com cercamento de terras, eles começaram a criar ovelhas, porque com a lã foi fundamental para fomentar a indústria têxtil, de tecidos. Então, os burgueses fizeram essa jogada para conseguir mão de obra e matéria-prima. Então, pessoal, vocês acham que isso mudou muito o estilo de vida das pessoas? Mudou, pessoal. Por exemplo, o cara que era camponês, que trabalhava com a terra, no rural, que gerava grãos, gerava feijão, milho e outros alimentos, ele começou a trabalhar em uma indústria na cidade. Os dois são trabalhos pesados? Sim, mas com uma diferença. Um tem que respeitar a natureza. Se começa a chover, ele fica em casa. Se fica de noite, se fica muito frio, ele fica em casa. E eles tinham uma noção ali da produção de alimentos. Na lógica da indústria, na lógica do burguês, é acumular o máximo de dinheiro possível. Ou seja, longas jornadas de trabalho, 16, 14 horas, trabalhando num lugar quente, num lugar sujo. Ou seja, as condições de vida do trabalhador piorou muito. Ele, se está de noite, coloca lampião e fica trabalhando, e a renda às vezes não dava para sustentar a casa. Tinha que colocar o quê? O filho, uma criança para trabalhar. Até porque, para o empresário, para o burguês, era interessante aquela criança trabalhando. Uma vez que se os tecidos, por exemplo, embolassem na tessagem, a criança ali pequenininha vai ir entrando no meio das máquinas para poder manusear a máquina, os tecidos. Então, a vida do trabalhador piorou muito. Além disso, também tinha o artesão, que antes, por exemplo, se ele fosse fazer uma roupa, ele ia fazer sob medida, no tempo dele, uma coisa específica.
esse tipo de trabalho foi deixando de ocorrer. Esse cara foi para a indústria, produção em massa, produção em série, as roupas tudo parecidas. Então, houve realmente muitas mudanças. E a maioria dessa riqueza que o trabalhador gerava, será que ficava para ele? Não, a maioria ia para o burguês e ele ficava com uma pequena parcela, fazendo com que ele quase não sobrevivesse, quase não morre de fome, quase não consegue pagar o aluguel. Então, realmente, a vida das pessoas era muito complicada. E para finalizar, pessoal, a conclusão disso, nós vimos que burgueses, empresários, fizeram todo um esquema para os camponeses irem para a indústria, trabalharem, piorarem sua qualidade de vida e eles não terem acesso à maioria da riqueza que eles produzem, fica com uma pequena parcela. De lá para cá, com muita luta, com muito sangue, muito suor, conquistaram vários direitos trabalhistas. Não trabalham mais 16, 14 horas, trabalham 8. Mas será que a essência realmente mudou? Aquela pessoa que demora 2, 3 horas para chegar no trabalho, que às vezes com o salário mínimo que ela ganha, será que realmente ela tem muita dignidade? Eu queria que vocês, como dever de casa, pesquisem as diferenças do antes e do depois, na Revolução Industrial e nos dias de hoje, e as semelhanças. Será que o trabalhador é valorizado? Será que eles têm acesso pleno à dignidade? Eu também deixo uma indicação para vocês, pessoal, um filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Fica como dever de casa assistir o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Beleza, pessoal? 8º ano, foi um prazer. Um abraço.